a pergunta do Felipe. Vamos lá, de novo. Por falar em blend, para o tradicional, vocês preferem trabalhar com blends de melis ou monofloral? É uma pergunta muito legal isso daí. Legal. Bom, o Ricardo ele é português, né? Não, ele é brasileiro e está morando na Itália. Tá morando na Itália. Ah, tá, que legal. Na Itália, tá em Pescara. Então, o Ricardo, uma coisa que é interessante é que é o seguinte, varia. É uma questão assim de você ter acesso a melis diferentes e dá para fazer o que você pensar. Dá para você fazer 2 hidromelis diferentes e blendar o final. Dá para você fazer o blend dos melis. Dá para fazer o que você desejar. Por exemplo, você vai trabalhar com mel, com um hidromel que vai muito mel. Muito mel. E você não quer que ele fique aquele aroma de mel muito forte. Você pode usar um mel fraco não, um mel mais delicado para adicionar fermentável e não saturar de tanto aroma de mel, por exemplo. Ou pegar, por exemplo, fazer o fermentado de um mel mais rústico, digamos, um silvestre, para ter uma fermentação alcoólica, fazer um backsweeting com o mel mais delicado, para dar esse aroma no final também. Isso. Entendeu? Então, assim... Você pode fazer assim. Como você também pode blendar os dois também, né, cara? Enfim, exato. Não tem limite, cara. É uma coisa assim, não tem regra específica. Como eu falei no vídeo, não tem. Não tem regra específica. Agora, a opinião de cada um, né? Então ele perguntou a opinião de vocês, que vocês preferem trabalhar. Mas uma coisa que é importante a gente destacar aqui, que é o seguinte. O Brasil, ele já tem melis blendados, que são os silvestres. Exato. O Brasil tem uma variedade silvestre gigantesca. Se você pegar o mel silvestre aqui da região onde eu tô, que é uma região de transição de Mata Atlântica para Cerrado, o mel ele tem uma característica. Se você pega no centro do estado de São Paulo, por exemplo, que é um mel que pega muito a área de Cerrado, que tem Cerrado no centro do estado de São Paulo, já é uma outra característica. Se você pegar um mel do sul do Brasil, que tem muita bracatinga e etc., já é um outro mel. Entendeu? E é interessante porque o mel do Paraná para baixo é muito fácil reconhecer. Ele tem uma característica, uma pegada de mel bem específica, né? Bem característica dela, né? Bem característica. Desse mel. Do sul, isso. Do sul. Do sul. Então, eu acho que assim... Para quem não conhece, acha que dá um off-flavor, mas não é. E é bem interessante. Eu gosto. É bem típico desse mel, né? Então, é muito interessante que o Brasil tem uma fauna, uma flora muito rica e vários biomas diferentes, e cada mel de cada bioma vai ser diferente, bem específico, e como é um blend de várias plantas, né, de várias flores, então ele já é basicamente um blend pronto. Fora que eu já falei aqui no canal também, das ASF, das meloponinas, cara, que só tem na região equatorial, no hemisfério sul, do planeta Terra. Quer dizer, só que no Brasil são 300 espécimes que já foram identificadas de abelhas sem ferrão, abelhas indígenas, só no Brasil. Né? Estima-se ter mais de 500 no mundo inteiro. Cara, só isso, com os melis. Agora a gente está falando do Ricardo. O Ricardo está começando a produzir lá na Itália, que provavelmente ele tem uma escassez de mel, pelo que ele falou uns tempos atrás para mim, talvez, e que também ele está fazendo a pergunta estratégica porque ele quer saber se ele pode pegar de um produtor que tem laranjeira, um de limoeiro e outros e fazer uma blendagem. Pode sim. Pode, mas na minha sugestão, assim, você tem que sacar legal o que você vai pensar lá no final. Mesmo não sabendo, tá? Fez um planejamento, fala, se eu colocar mais o limoeiro, qual é a característica dele? Ele é mais ácido do que um outro mel que eu peguei, sei lá. Ou mais floral, menos floral. Se você quer mais ácido no final, deixa ele para fazer o backsweeting. Deixa ele para ser utilizado no final, porque ele vai ter característica mais ácida. Mas, de repente, você tem mais quantidade de determinado mel. Então utiliza ele para fazer a fermentação alcoólica, para você ter esse mel mais delicado para o final, né? Exato. Então, uma dica é você fazer em casa, misturar proporções diferentes. Exato. Experimentar com água. Para ver como o que você acha deles. Com água mesmo funciona, tá? Funciona assim. E tem N formas. Tem gente que já mistura até álcool de cereais para ver como é que ele ficaria alcoólico, enfim.
tem várias coisas que podem ser feitas, não que seja pinga com mel. Não esqueçam, hidromel não é pinga com mel. Não é nem jurupinga. Nem jurupinga, tá?